Beleza. Bom, então, vou trazer para vocês um pouco aonde que a disciplina de sociologia e também um pouco da psicologia se insere dentro do campo da administração. Então, o primeiro aspecto importante é o que é administrar, tá? E a administração, num grosso modo, ela visa uma distribuição de produtos, né, que na linguagem técnica dentro da administração são os outputs de um sistema produtivo, que são bens ou serviços. Só que para eu ter esse produto final, esse output, eu preciso de uma entrada de produtos no processo produtivo, que vão ser chamados os inputs de bens ou serviços. Isso serve também, né, serve para prestação de serviços, serve para as ONGs, serve para qualquer tipo de sistema produtivo, capitalista, com fins lucrativos ou não, tá? Mas, de um modo geral, a empresa, né, a organização, ela é entendida como um sistema que vai produzir alguma coisa, que precisa de uma entrada de produtos, que são os inputs, a matéria-prima, e vai ter a saída do produto, que é o produto final, ou os outputs, né? Então, são bens ou serviços processados que dependem de outros bens e serviços que foram processados em outro sistema e que vai servir de insumo para o sistema seguinte. E aí, então, esses outputs, né, então, são inputs, são outputs de outros sistemas que servem de inputs para o meu sistema, e o meu produto final, que são os outputs, eles servem de entrada para outros sistemas. Esses são cíclicos, né? Então, é um produto acabado de um sistema produtivo que serve a outro sistema produtivo, que vai gerar um produto acabado que vai servir para outro sistema produtivo, e aí vai formando um ciclo produtivo, né? Então, administrar é organizar essas entradas e saídas e organizar o sistema de processamento que vai acontecer entre a entrada e a saída. Então, a gente fala que nesse campo, desde a entrada do produto até a saída do produto inicial, matéria-prima, até a saída do produto acabado, tem vários stakeholders, né? Ou seja, várias pessoas atuando dentro de uma empresa. Uma empresa, a gente fala assim, né? Ah, a empresa, a Ford produz carro, a Fiat produz carro. A Ford e a Fiat não produz nada. A Ford e a Fiat são abstrações. São instituições jurídicas que não têm vida. Pessoas produzem, né? Pessoas vendem, né? Isso são, então, o que a gente chama dos vários stakeholders. Então, a gente tem, por exemplo, os clientes que vão comprar esses produtos finais, que são pessoas, né? Os funcionários que vai fazer toda essa parte de processamento, que aí eu tenho o pessoal do chão de fábrica produzindo, eu tenho a diretoria, eu tenho os gerentes, eu tenho o pessoal que compra, o pessoal que vende, né? Então, eu tenho os vários stakeholders. Eu tenho os fornecedores, né, que são os responsáveis por esses inputs. Eu tenho o governo, que vai fazer uma taxação sobre isso tudo, que vai organizar isso tudo, que vai definir as leis de comportamento disso tudo. Eu tenho os proprietários da empresa, né, que tem uma determinada expectativa em relação à empresa. Eu tenho os concorrentes. Eu tenho a sociedade civil, que é impactada por esses produtos. E aí eu tenho os meus vários stakeholders, né? Então, o que é administrar no final das contas? Administrar, na perspectiva que eu acredito, né, tem uma parte técnica que ajuda muito, mas tem uma parte que é gerir essas várias pessoas, que é produzir um determinado comportamento específico nessas várias pessoas, né? Eu preciso convencer os meus clientes a comprar o meu produto, eu preciso convencer os meus funcionários a produzir, eu preciso convencer os meus fornecedores a me fornecer, eu preciso convencer o governo a uma determinada postura comigo, eu preciso convencer a sociedade civil, os membros da sociedade civil, que eu
tem um comportamento assim assado, e por aí vai, né? Então, o administrar, no final das contas, é uma lida com pessoas, é um gerenciamento dos vários stakeholders, é um gerenciamento das várias pessoas, né? Tá? E aí a gente entra um pouquinho, então, nas áreas da administração, né? Que são tudo compostas por pessoas, né? Então, eu tenho uma área de compras e uma área de vendas, que vai ser, então, a minha área de finanças e contabilidade da empresa e uma área de marketing, né, que vai ser gerenciada, que vai ser executada por pessoas. Eu tenho, então, a minha área de produção e logística, eu tenho a minha área de gestão de pessoas, e aí dentro da administração tem uma área que chama estudos organizacionais, né, que vai ser o estudo do funcionamento das organizações, como que as organizações funcionam. Eu vou ter uma área de estratégia, né, que eu tenho que olhar o aspecto da lei, que eu tenho que olhar o aspecto econômico, como que está a economia, como que está funcionando, né, e aí eu vou ter que levar em consideração as finanças da minha empresa, eu vou ter que, da minha organização, eu vou ter que levar em conta o marketing, a logística, a produção, as pessoas. Então, enfim, eu tenho uma série de decisões estratégicas de posicionamento a ser tomada. E aí a administração, então, requer também, né, é, a área de economia, a área de direito, a área de empreendedorismo e outras áreas que vão dar suporte para a área de administração, tá? Então, a estrutura do nosso curso de administração aqui do campus, ela é embasada nessas 5 grandes áreas, tá? Que é a área de finanças e contabilidade, que o professor Paulo é o responsável, que ele vai ser o próximo coordenador. E aí a gente tem as disciplinas de matemática financeira no segundo período, de contabilidade geral no terceiro período, de finanças 1 no quarto período, de finanças 2 no quinto período, e de custos e formação de preço no sétimo período. A gente tem a área de marketing, que é a professora Cíntia, com essas disciplinas e os seus respectivos períodos. A área de produção e logística, que é o professor Custódio. A área de gestão de pessoas, que é a professora Adriana. A área de estudos organizacionais, que é a professora Mariana e eu. Nós somos os responsáveis pela área de estudos organizacionais. A área de estratégia, que é o professor Jorge. A área de economia, que é o professor Gustavo. A área de direito, que na época era a professora Mariana, substituta, só que hoje é o professor Alexandre Rezende. A área de empreendedorismo, que é o professor Herbert. E a gente tem outras áreas, né, dando suporte, por exemplo. Então, a gente tem a área da sociologia, que ela também está inserida dentro dos estudos organizacionais, de ciência política, de português instrumental, com o pessoal da letras, a área de psicologia, a área de estudos aplicados na administração, a área de cálculo com o pessoal da matemática e a área de estatística com o pessoal da matemática. E aí, a gente, no nosso curso, também tem a área de pesquisa, tá? Que aí tem as disciplinas, né, de metodologia de pesquisa em administração e o projeto de TCC no último período. E aí a gente também tem as áreas os projetos de pesquisa, e cada professor pesquisando dentro dessas áreas que estão aqui, né, e aqui está a apresentação dos professores, e também os projetos de extensão, que vai estar mais ou menos direcionado para essa área de cada um aqui também, tá? Eu vou avançar um pouquinho antes de entrar nessa questão da sociologia, mostrar para vocês a grade curricular do nosso curso, então, como que é. Né? Então, aqui estão as disciplinas do primeiro período, as disciplinas do segundo período, as disciplinas do terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período, e aí o sétimo período vocês começam, então, as optativas, e vocês vão fazer as disciplinas optativas no sétimo e no oitavo período, tá? E no nono período. Então, a estrutura, assim, muito rapidamente do nosso curso é essa aqui, tá?
Nosso curso, as disciplinas são de 60 horas, que é o padrão. Cada crédito conta como 15 horas aulas, né? Então, se são 60 horas, são 4 créditos, que é o padrão. E os semestres, eles têm em torno de 20 créditos, de 20 créditos, que são 5 disciplinas. No total, de disciplinas obrigatórias, são 2.580 horas de disciplinas obrigatórias, 420 horas de disciplinas optativas, 360 horas de estágio supervisionado e 60 horas de TCC, totalizando 3.000 horas. Tá? O prazo mínimo do curso é de 4 anos e meio, o padrão é de 4 anos e meio e o máximo é de 8 anos. E a gente trabalha, né, com... É importante vocês darem uma olhada na pesquisa, na extensão, no regime didático, no SAPS e no PVA-NET, que é a base que a gente tem. Tá? Então, bem-vindos, né, ao curso de administração da UFV Campus Florestal. E eu vou pedir que vocês fiquem mais um pouquinho para poder discutir, para eu falar um pouquinho da questão da sociologia. Tá? Vou só tirar... Bom, antes de abrir para as perguntas, aí, aonde se enquadra, então, a sociologia e a psicologia aqui? Então, vocês perceberam que o curso de administração, ele é formado por uma área técnica muito grande, né? Então, eu tenho as várias áreas, né? Eu tenho a finanças, a contabilidade, a produção, a logística, o marketing, a estratégia. Isso tudo são áreas técnicas do curso de administração, né? E aí, cada área traz um conhecimento muito importante, é um conhecimento técnico muito importante para quem quer ser um grande gestor, um diretor executivo, né? Então, trazem conceitos muito importantes. Só que, no final das contas, tudo que envolve administração envolve pessoas. Então, é muito importante que eu saiba a parte técnica da administração, mas também é muito importante que eu saiba como lidar com pessoas. Porque não adianta eu só saber a parte técnica se eu não souber como lidar com as pessoas. E também não adianta eu só saber lidar com as pessoas sem eu saber a parte técnica. Tá? Então, a grande contribuição que a sociologia e a psicologia traz para o curso de administração é que é uma parte do curso de administração que vai ensinar um pouco de como lidar com pessoas, de como gerir pessoas. Eu pergunto para vocês assim, né? O que que o CEO de uma grande empresa, o que é o CEO? É o presidente de uma empresa? O presidente de uma empresa faz? Ele faz um plano de marketing? Ele faz um planejamento estratégico? O presidente de uma pequena empresa, que geralmente é o dono da empresa, ele vai ter que fazer a área de marketing, ele vai ter que fazer a área de estratégia, ele vai ter que fazer a área técnica toda, né? Mas, por exemplo, o diretor da Vale, é o diretor da Vale que faz o planejamento estratégico da Vale? É o diretor da Vale que faz os cálculos de finanças da Vale? É o diretor da Vale que faz a contabilidade da Vale? Não é, né? O que ele faz, então? Ele precisa saber ler os relatórios que chega para ele, então ele precisa entender da parte técnica, mas a principal função dele é gerenciar as pessoas. Então, ele precisa ter uma lida muito importante com as pessoas, né, que ele vai ter que ter uma lida com o governo, ele vai ter que ter uma lida com os concorrentes, ele vai ter que ter uma lida com os clientes, ele vai ter que ter uma lida com os funcionários. Então, a administração, embora ela tenha uma parte técnica que é muito importante, sem o entendimento do funcionamento das pessoas, a administração não funciona. Então, para ser um bom gestor, tem que saber lidar com pessoas. Tem que saber gerenciar pessoas. Tem que saber gerir pessoas. Tá? Então, é aí que entra a grande contribuição da sociologia e da psicologia. A sociologia vai ensinar um pouco como gerir grupos. E a psicologia vai ensinar como gerenciar pessoas. Então, essa parte de comportamento humano da sociologia e da psicologia vem ensinar como gerir pessoas. Vem ensinar a lidar com essa parte das pessoas. E a administração
é lidar com pessoas o tempo inteiro, 24 horas lidando com pessoas. Porque não é um robô que compra meu produto. Não é um robô que produz o meu produto. Ainda que tenha uma empresa muito informatizada, tem as pessoas para dar manutenção no maquinário, tem as pessoas para produzir o maquinário, tem as pessoas para iniciar, para ligar o maquinário e fazer o maquinário funcionar e ficar lá observando e controlando a produção. Então, tudo na administração aborda e abarca pessoas. Então, tudo na administração vai lidar com pessoas, tá? Por isso, então, a importância dessa disciplina de sociologia e de psicologia, porque elas vão trazer um embasamento e vai trazer uma base para ensinar vocês a lidar com pessoas. E aí depois vocês precisam aprofundar e seguir a carreira de vocês no aprofundamento da lida de pessoas e também da parte técnica que vocês quiserem seguir, tá? Mas assim, bem sucintamente, bem de um modo geral, né, que nós já estouramos o tempo da aula, a grande função da administração é aprender a lidar com pessoas, tá bom? Aí agora podemos trazer para as dúvidas. Alguém aí levantou a mão? Tá claro? Alguma dúvida, alguma questão? Vamos lá, Maurício. Ô, Alexandre, não é uma dúvida, não, é só uma curiosidade. O seu nome lá na tribo quer dizer o quê? Porque Ah, todo nome tem um significado, né? Eu acho que sim. você não falou para a gente. Tá. Deixa eu só finalizar essa questão e aí eu volto nisso, tá? Tá. Alguma dúvida em relação a essa importância da sociologia, do curso de administração, da estrutura? Ou podemos passar? Vamos lá, Ica. Só uma dúvida a respeito da administração como um todo nessa área, porque eu já trabalhei, né, que eu pedi demissão recentemente, há uns 4 anos na área financeira. E eu Uhum. gosto muito, eu sinto muito interesse nessa parte mais social, mais humana, não só da sociologia, mas, tipo, da história e todo esse complexo que você já comentou desde o início da aula. O administrador, assim, ele tem vaga nessa área, assim, fora dessa questão de financeiro, como analista financeiro, igual era o meu cargo anterior, ele tem uma vaga para ele mexendo mais nessa área social, por exemplo? Sim. É, aí tem as organizações, tem as ONGs, né, que vão prestar serviço social, e tem empresas especializadas em determinados aspectos de serviços sociais, né? Então, tem empresas de consultoria, por exemplo, especializada na assistência social. Tem uma parte de recursos humanos, mas a parte de recursos humanos ela é mais técnica. Vocês vão ver que ela é bem mais técnica, tá? Mas tem, tem a área de atuação, por exemplo, no desenvolvimento ambiental. Aí precisa de uma parte técnica da engenharia ambiental, mas precisa de uma parte também da gestão do projeto. Aí tem a área de gestão de projetos, tem, né, igual eu falei, a questão das ONGs. A professora Mariana, por exemplo, trabalha com a permacultura, então tem muitos projetos dentro da permacultura, responsabilidade social, a questão de desenvolvimento humano, né? Então, a questão de treinamento para desenvolvimento humano. Então, tem muito campo, tem muita coisa, tá? Para dentro desse aspecto social. Alexia, Marcela, daqui a pouquinho eu respondo sua pergunta também, tá? Alexia levantou a mão. Alexandre, boa noite. A respeito, né? Eu estava ouvindo agora, você disse que o administrador tem que saber gerenciar, né? E vai trabalhar com isso, como se fosse gerenciar os setores. Isso também tem muito a ver, só para confirmar mesmo que eu estou pensando aqui, em aspectos de liderança, ou são. Falhou um pouco, eu não escutei esse finalzinho. Depois que você falou do aspecto de liderança, eu não escutei. Eu estava perguntando, né, se tem muito a ver com esse aspecto de liderança ou tem um conceito diferente, tipo, de gerenciar e liderar. Tem alguma coisa aí que diferencia os dois?
Tem algo que diferencia os dois. Liderar é diferente de gerenciar. A gente vai ver isso que eu estou trazendo do aspecto de gerenciamento de comportamento humano dentro das relações de poder. Esse foi o tema da minha tese de doutorado. Tá? Mas vai perpassar alguns temas de liderança. O gerenciamento ele é mais amplo do que a liderança. Ele não é a simples liderança, não. Mas para poder fazer esse gerenciamento tem que ter aspectos de liderança. Esse gerenciamento é mais uma produção da realidade da empresa. Tá? É uma produção da realidade das pessoas. E isso vai ter o conceito de relações de poder vai influenciar nisso. Mas é preciso ter aspectos de liderança para poder fazer essa produção da realidade. Tá? Beleza, obrigada. Certinho? E aí, galera, algo mais? Não? Vai lá, João. Professor, boa noite. Boa noite. Em relação aí que você está falando, a lidar com as pessoas, que hoje no mundo, a coisa mais difícil que temos hoje é lidar com pessoas, né? Então, essa psicologia, sociologia, outras matérias que vão ajudar a gente a lidar com as situações, no caso, seria para abrir a nossa mente mais, para nós ter um maior jogo de cintura, para não, tipo assim, não pegar no peito do coração do outro e acabar sendo muito radical um com o outro, assim. É um pouco isso. Eu parto do fundamento seguinte: para você entender, para você poder ter esse gerenciamento, fazer essa construção, você precisa entender como que as pessoas funcionam, né? E aí as pessoas funcionam de um modo geral, assim, bem rapidamente, ela tem um aspecto social muito importante que impacta sobre a vida dela e tem um aspecto subjetivo muito importante que impacta sobre a vida dela. Então a gente tem que entender um pouquinho como funciona o aspecto social e entender como funciona o aspecto subjetivo. Então a gente tem um aspecto social, disciplina de sociologia, aspecto subjetivo, disciplina de psicologia. Né? Aí entendendo como que é o funcionamento das pessoas, a gente consegue produzir uma realidade utilizando esses conhecimentos do funcionamento para produzir essa realidade, para poder direcionar todos os stakeholders naquele mesmo objetivo da empresa, né, a trabalhar junto com a empresa. Então a gente precisa entender como funcionam as pessoas, dentro desses aspectos dela, para poder saber como lidar com elas. Tá? Não, tranquilo, professor, obrigado. É mais profundo que só as motivações, mas tá bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu queria responder depois. Eu queria só saber se tem mais alguma dúvida em relação a isso, ou se eu posso partir para as outras perguntas. Vou partir para as outras perguntas, então, tá?